Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal de saúde. Hoje falaremos de dois dos mais importantes órgãos do corpo. Eles são responsáveis pela filtragem do sangue, remoção de resíduos do metabolismo interno e de quebra, por toda a regulação osmótica corporal. Produzem hormônios muito importantes e ainda regulam sua pressão arterial sistêmica e o açúcar circulante no sangue. De quem vamos falar? De seus dois rins, naturalmente. Mas antes disso, já deixa o seu like e aperte o sininho das notificações. Assim o YouTube entende que este conteúdo é relevante para você e te envia notificações futuras, sempre que postarmos vídeos novos. Então vamos começar. Manter a saúde renal ótima é essencial para o bem-estar geral. No entanto, muitas pessoas inadvertidamente adotam hábitos diários que podem causar estragos imensos a esses dois órgãos vitais. Nossos rins filtram incansavelmente resíduos e fluidos em excesso do fluxo sanguíneo. Ajudam a regular a pressão arterial e garantem o equilíbrio osmótico de todo o organismo. No vídeo de hoje, vamos explorar os 12 hábitos mais comuns que, quando não controlados, podem contribuir significativamente para danos extensos aos rins. Mas lembre-se, este vídeo tem caráter meramente informativo e não substitui a consulta clínica feita por profissional habilitado. Cientes disso, vamos retornar ao conteúdo desta pequena aula em forma de vídeo, feita especialmente para aprimorar a sua saúde e a de sua família. Compreender a importância da saúde renal é fundamental para apreciar o impacto dos maus hábitos diários nesses dois órgãos vitais. Os rins têm a forma de grãos de feijão, são retroperitoneais e estão localizados um em cada lado do abdômen, logo abaixo das duas últimas costelas, as chamadas costelas flutuantes. Os rins desempenham um papel fundamental na manutenção do equilíbrio homeostático interno. Eles filtram cerca de 120 a 150 litros de sangue todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Seu trabalho principal é extrair os resíduos do metabolismo corporal e os fluidos corporais em excesso, a fim de limpar o sangue e a linfa, produzindo neste processo intrincado e complexo, a urina. A urina é obtida como resultado final desta criteriosa limpeza, além de ser o veículo líquido de descarte destas substâncias ruins para fora do corpo. Além da eliminação de resíduos, os rins também regulam a pressão arterial através da produção de hormônios como a renina. Ativa a produção de glóbulos vermelhos através do hormônio eritropoetina. Participa da produção de vitamina D e controla os níveis de eletrólitos dissolvidos no plasma sanguíneo. Como você pôde perceber, a falência renal total é incompatível com a vida. Listaremos agora alguns dos hábitos ruins para a saúde renal que a maioria das pessoas desenvolve e nem percebe. Número 1. Estilo de vida sedentário. O estilo de vida sedentário em nosso mundo, impulsionado pela tecnologia, muitas vezes coloca a atividade física em segundo plano para a conveniência de telas e máquinas. No entanto, o exercício regular é uma pedra angular da saúde geral, e sua ausência pode impactar significativamente a função renal. Permanecer sentado por longos períodos de tempo pode resultar em má circulação, afetando tanto o fluxo sanguíneo para os membros inferiores, quanto para os rins. Um fluxo sanguíneo adequado é essencial para que os rins realizem efetivamente seu processo de filtragem. Quando a circulação é comprometida, o risco de danos renais aumenta. A atividade física promove a circulação sanguínea adequada, ajuda a manter um peso ideal e contribui para a saúde cardiovascular como um todo, fatores cruciais para apoiar os rins em suas funções vitais. Número 2. Hidratação insuficiente. O corpo humano é predominantemente composto por água, cerca de 70% no adulto médio normal. Os rins dependem de uma ingestão suficiente de água para eliminar toxinas e um tempo adequado de hidratação. Quando o corpo está desidratado, os rins lutam para realizar efetivamente suas funções de filtragem. A desidratação pode levar ao espessamento do sangue, à agregação plaquetária, aumentando o risco de trombose, e ao aumento da concentração da urina, tornando ainda mais difícil para os rins expelirem os resíduos gerados ao longo do dia, o que pode contribuir para a formação de cálculos renais, infecções urinárias e outras complicações. Compreender a importância de se manter adequadamente hidratado é o primeiro passo para prevenir danos renais. A recomendação comum de 30 ml de água por quilo de peso corporal ou aproximadamente 8 copos de água por dia serve como um guia geral, mas as necessidades individuais podem variar com base em fatores como idade, nível de atividade física, tipo de trabalho exercido e até mesmo o clima. Número 3. Consumo excessivo de sal. O consumo excessivo de sal desempenha um papel crucial na manutenção do equilíbrio de fluidos no corpo, mas o excesso pode levar à hipertensão e danos nos rins. Quando os níveis de sódio estão altos, os rins têm dificuldade em excretar o excesso de sal, resultando em aumento da pressão arterial e maior risco de doença renal.
Reduzir a ingestão de cloreto de sódio, ou seja, sal de cozinha comum, é uma medida proativa para preservar a saúde renal, envolvendo não apenas limitar o uso do saleiro, mas também estar ciente do sódio oculto em alimentos processados, além da troca do sal comum por sal integral, sal do Himalaia ou ainda por sal marinho, não refinado. Optar por alimentos integrais frescos e incorporar ervas e especiarias para dar sabor pode contribuir significativamente para uma redução na ingestão de sódio. Número 4. Uso excessivo de remédios para a dor. Muitas pessoas confiam em medicamentos de venda livre para aliviar dores, mas o seu uso prolongado e excessivo pode afetar os rins. Certos medicamentos contra a dor, especialmente anti-inflamatórios não esteroidais, podem comprometer a função renal quando tomados regularmente ou em doses elevadas. Esses medicamentos podem reduzir o fluxo sanguíneo para os rins, potencialmente levando à doença renal crônica. Embora o alívio da dor seja essencial, é crucial explorar métodos alternativos que não representem uma ameaça à saúde renal, como fisioterapia, terapias de calor e frio, ou consultar um profissional de saúde para identificar a causa raiz da dor. Número 5. Ignorar a hipertensão arterial. A hipertensão arterial, frequentemente chamada no meio médico de assassina silenciosa, devido à sua natureza assintomática, frequentemente leva a repercussões graves na saúde renal. Os rins desempenham um papel vital na regulação da pressão arterial. Quando ela está consistente e frequentemente alta, pode causar danos às pequenas veias e artérias que irrigam os rins, reduzindo sua capacidade funcional e colocando estes dois órgãos sob risco de infarto por falta de sangue e sua possível morte celular. Ao longo do tempo, isso pode levar à doença renal crônica, ou até mesmo à falência renal total, ocasionando assim a morte do paciente. Monitorar regularmente a pressão arterial é um passo simples, mas poderoso, na prevenção de danos renais. Modificações no estilo de vida, como uma dieta equilibrada, exercícios regulares e manejo do estresse, podem contribuir significativamente para manter níveis saudáveis de pressão arterial. Número 6. Ingestão excessiva de açúcar. Dietas ricas em açúcar, especialmente açúcares adicionados e bebidas açucaradas, contribuem para a obesidade e o diabetes tipo 2, ambos fatores de risco para a doença renal. Além disso, níveis elevados de açúcar no sangue podem danificar os vasos sanguíneos nos rins, prejudicando sua capacidade de filtragem eficaz. Reduzir a ingestão de açúcares envolve não apenas diminuir o consumo de doces, mas também de estar atento aos açúcares escondidos em alimentos processados, na forma de amido, xarope de milho ou glucose. Ainda que tais alimentos ao paladar se apresentem salgados. Ler rótulos de alimentos, optar por adoçantes naturais com moderação e escolher frutas inteiras em vez de lanches açucarados, são passos práticos em direção a uma dieta amigável aos rins. Número 7. Tabagismo. O tabagismo é um conhecido indutor de doenças cardiovasculares, mas seus efeitos se estendem aos rins. As substâncias químicas prejudiciais mais comuns na fumaça do tabaco podem causar danos ao sistema cardiovascular, ao sistema vascular propriamente dito, e às veias e artérias renais. Esses danos podem reduzir o fluxo de sangue para os rins, levando a uma diminuição de sua função ao longo do tempo. Parar de fumar é um passo crucial para preservar não só a saúde pulmonar, mas também a renal. Os efeitos positivos não são perceptíveis de imediato, mas ao longo do tempo. À medida que o sistema vascular se recupera e a função renal melhora, o risco de doença renal crônica diminui. Já os efeitos negativos da nicotina acontecem em segundos. Através da contração espasmódica de vênulas e arteriolas renais, diminuindo a passagem de sangue que irriga os rins, aumento da pressão arterial, dificultando a perfusão nos dois órgãos e em todo o corpo, multiplicando em até 25 vezes a chance de um AVC, um infarto cardíaco ou mesmo um infarto renal. Parar de fumar é essencial para a saúde perfeita de todos os órgãos do corpo. Programas de apoio, tais como o Programa de Saúde da Família, desenvolvidos nas unidades básicas de saúde, no seu bairro. O aconselhamento médico, de enfermagem ou psicológico, aliado a terapias de reposição de nicotina e até mesmo o uso de recaptadores de serotonina, como a bupropiona, podem ajudar e muito os indivíduos em sua jornada para se tornarem livres do tabaco. Parar de fumar é essencial para quem deseja uma vida saudável. Há que se lembrar que estes programas são gratuitos. E o Ministério da Saúde fornece os adesivos de nicotina gratuitamente. É só começar. Número 8. Consumo excessivo de cafeína. A cafeína é uma substância excitante e um diurético, ou seja, aumenta a produção de urina. A ingestão exagerada de cafeína pode causar grandes distúrbios físicos e químicos.
Embora seu uso seja geralmente inofensivo, quando feito com moderação, o consumo excessivo de cafeína pode levar à desidratação, um fator de risco conhecido para o aumento da produção de cálculos renais, espessamento do sangue, aumento da pós-carga cardíaca, aumento do risco de trombose e embolias, elevação da pressão arterial, potencialmente contribuindo para danos renais, cardíaco e vasculares ao longo do tempo. Manter uma ingestão moderada de cafeína, geralmente definida como 200 a 400 mg por dia, mais ou menos 5 xícaras por dia, é uma abordagem sensata. Isso pode ser alcançado sendo consciente sobre o consumo adequado de café, chás preto e verde, além de bebidas energéticas. Pois todos contêm cafeína, e são potencialmente perigosos para a saúde dos rins. Você deve explorar alternativas conhecidas, como os tradicionais, infundidas em água. Isso pode ser alcançado sendo consciente sobre o consumo adequado de café. Chás comuns. Chás do dia a dia, aqueles feitos desde o tempo de nossas avós, tais como chás de hortelã e de erva cedreira, camomila ou manjericão. O que não só promove a hidratação, mas também apoia e melhora a saúde renal geral. Além de nos dar conforto físico, nos lembra de memórias gostosas do tempo de infância, deixa nosso peito e nosso coração quentinhos, cheios de uma saudade boa e lúdica. Número 9. Falta de sono. A privação crônica do sono está relacionada a vários problemas de saúde, incluindo um aumento no risco de doença renal. Durante o sono, o corpo passa por processos essenciais, como reparo de tecidos e regulação hormonal. Interromper esse ciclo natural pode ter efeitos adversos na função renal. Priorizar um sono de qualidade envolve adotar hábitos saudáveis de sono, frequentemente referidos como higiene do sono. Isso inclui manter uma programação de sono consistente, criar um ambiente propício para dormir e evitar estimulantes antes de dormir. Investir na higiene do sono não apenas contribui para a saúde renal, mas também para o bem-estar geral. Número 10. Excesso de consumo de alimentos processados. Alimentos processados frequentemente contêm altos níveis de gorduras não saudáveis, açúcares refinados e aditivos. Esses elementos, quando consumidos regularmente, podem contribuir para a obesidade, diabetes e hipertensão, todos fatores de risco para doença renal. O alto teor de sódio em alguns alimentos processados também pode ser problemático para indivíduos com problemas renais. Fazer a transição para uma dieta rica em alimentos integrais e não processados é um passo fundamental para apoiar a saúde renal. Isso inclui frutas e vegetais frescos, proteínas de carnes magras, como o frango e o patinho, além de grãos integrais. Ler rótulos de alimentos, preparar refeições com antecedência e reduzir gradualmente a dependência de alimentos processados são medidas práticas em direção a uma dieta amigável aos rins. Número 11. Segurar a urina. Quando a bexiga está cheia, segurar a urina pode exercer pressão sobre os rins e levar ao refluxo da urina para os rins, potencialmente causando infecções e outras complicações como a hidronefrose, que é o acúmulo indevido de urina dentro do rim e não na bexiga como era de se esperar. Segurar a urina cronicamente pode contribuir para o desenvolvimento de infecções do trato urinário e pode afetar a função renal ao longo do tempo. Desenvolver e manter hábitos regulares no banheiro é uma estratégia simples, mas eficaz, para promover a saúde renal. Responder prontamente aos sinais do corpo e não adiar as idas ao banheiro ajuda a evitar esforço desnecessário nos rins e reduz o risco de problemas no trato urinário, como infecções. Número 12. Ignorar os exames de saúde regulares. Testes laboratoriais rotineiros, pelo menos 2 vezes ao ano, permitem que profissionais de saúde monitorem os indicadores-chave da saúde renal, como pressão arterial, níveis de glicose no sangue e testes de função renal, como os níveis de ureia e creatinina. Facilitam a identificação e a abordagem de potenciais problemas, precocemente. Isso pode prevenir a progressão da doença renal e outras complicações relacionadas. Incentivar as pessoas a priorizarem exames de saúde regulares é vital para o bem-estar geral, especialmente no contexto da saúde renal. Estabelecer um relacionamento com um profissional de saúde, discutir o histórico médico familiar e ser proativo na abordagem de preocupações de saúde contribuem para uma abordagem abrangente à atenção preventiva. Refletir sobre os hábitos discutidos destaca a interconexão de nossas escolhas e seu impacto na função renal. A consciência é o primeiro passo para a mudança, e ao identificar esses hábitos, as pessoas podem tomar medidas proativas para mitigar riscos e promover a saúde renal. A jornada para a saúde dos rins envolve adotar e manter hábitos positivos. Exercícios regulares, hidratação adequada e uma dieta equilibrada estabelecem a base para o bem-estar geral, com o benefício adicional de apoiar a função renal. Ao fazer escolhas informadas e priorizar o autocuidado, as pessoas podem embarcar em um caminho que não apenas protege seus rins, mas contribui para uma vida mais saudável e vibrante no contexto da atenção preventiva.
O conhecimento é essencial na área da atenção preventiva, e a autovigilância regular, aliada à consciência das escolhas diárias, equipa as pessoas com as ferramentas necessárias para cuidar de seus rins e preservar sua saúde geral, enquanto navegamos nas complexidades da vida moderna. Que este vídeo sirva como um lembrete do impacto profundo que decisões conscientes e focadas na saúde podem ter na longevidade e vitalidade de nossos rins. E aí? Gostou do vídeo? Então, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Se puder, compartilhe nosso vídeo com seus amigos e familiares nas suas redes sociais. É muito importante para nós, que você possa difundir este conhecimento com as pessoas que você gosta, e de quebra, você nos ajuda imensamente. Torna nosso canal cada vez mais conhecido, e nos ajuda a crescer mais e mais, levando conhecimento sério e comprovado a muito mais gente. Muito obrigado por assistir. E até a próxima vídeo aula. Até mais!